Bom dia. Bom dia, Instagram. Bom dia, boa tarde, boa noite, YouTube. Quem tá aí no gravado, não sei que hora você vai ouvir essa palavra, mas eu já declaro aqui que Deus te abençoe e que você possa receber uma resposta no seu coração, tá? E quem tá no ao vivo aqui vai chegando. Fala, Liz, Chibatas. Depois eu vou falar com calma com você, tá, Liz? Fala, Rafinha. Como é que você tá, meu irmão? Como é que tá o som aqui pra vocês? Temos sempre as paradinhas que acontecem sempre. Eu nem mereço isso. Como é que vocês estão hoje? Fala, Luana, bom dia. Tudo bem, tudo corrido no trabalho, né? Continua home, né, Rafa? Até o final do ano vai home, né? Mas imagino já, todo vapor. A Ju também? Tá na correria? Ambos home office. Bom dia, Isa, seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Ana. Luana, exato, até janeiro. As empresas já tomaram essa decisão, né? Precisa tomar decisões. E essa é uma decisão que todas estão tomando, coerente, né? Me parece coerente. Cris Cury, seja bem-vinda. Bom dia, Juju. Dê um bom dia aí pro Kimi, pro Evaí. Tá na esteira, Juju? Ah, Juju aí, a outra Juju tá aí, a Juliana. Bom dia, Juliana Marião. Eu não sei se eu pronuncio certo, né? Sabe como é que é o Bruno? Cíntia Santiago, Maceió. Bom dia, Carlão, Estados Unidos. Seven Sins. Também não sei assim se pronuncia. Mas fala aí, Carlão. Vou dar parabéns de novo pelos seus filhos. Seus filhos é lindo, irmão. Parabéns. Merece. Bom dia, equipe JC. Eu não nasci para ser adorado, eu nasci para adorar. Vocês pegaram vocês da equipe JC aqui, ó, tá já um monte de dia. Vocês pegaram o ensinamento daquela frase que eu compartilhei com vocês? Um colega da minha irmã disse para ela no novo trabalho dela: Pai, meu Pai, Abba Pai, obrigado por me dar Jesus e não uma segunda chance. Vocês entenderam isso ou não? Entendeu de forma visceral? Deus falou com você no coração? Eu vou deixar Deus falar com vocês. Essa frase, entendendo ela, você entende o Evangelho de Jesus. O Evangelho é a boa notícia de Deus para nós. Vocês sabem disso, eu vou sempre repetir. Fala, Adna, parabéns por ontem. Obrigado pelas palavras ontem, viu, Adna? Lá na mentoria. Rafinha, fico muito feliz com o que Deus tem feito na sua vida, viu, Adna? Liz já meteu o checked. Vivi Rodrigues, indo já pra esteira. Bora. Endorfina com fé. Cupcake Floripa Marina. Seja bem-vinda mais uma vez. Então, eu lembro e entendi. É isso. Meu Pai, Abba Pai, obrigado por me dar Jesus e não uma segunda chance. E essa é a geração que eu creio que vai viver como filho, aprender a viver como filho a cada dia. É por isso que nós estamos aqui também. Esse é um momento de ativação de fé. A fé, ela é uma escolha. A fé é um momento onde eu escolho, eu decido, assim como a empresa do Rafa decidiu voltar só em janeiro, a princípio, né? Até janeiro é home office. Eu decido entrar na presença de um Deus que é Pai. E essa decisão, ela é diária, essa escolha é diária. Porque quando eu não escolho isso, eu me afasto.
naturalmente. Por que eu me afasto, Bruno? Mas eu creio, como eu vou me afastar? Você se afasta porque você vai fazer várias coisas e não aquela que o pai mais quer que seja feita desde o início. Intimidade, conversa, fala, escuta, resposta, paciência, sabe? O pai precisa entregar um monte de coisa pra gente todos os dias, mas para isso eu preciso estar disponível para receber. E quando eu não estou disponível para receber, significa que eu não escolhi entrar na presença, eu não escolhi ativar minha fé no dia de hoje. E aí eu vou fazer várias outras coisas. Vocês entendem? Então, cada vez mais, esse é o chamado que Deus colocou no nosso coração. Ajudar pessoas através da fé, né? Através daquele que diz que é o caminho, a verdade e a vida. E para isso a gente entende de que fé se aprende. Quando eu aprendo que eu preciso escolher esse caminho todos os dias, buscar esse caminho todos os dias, Jesus mesmo disse: buscai o reino. Apenas uma coisa é necessária: busque o reino e entenda a minha justiça, entenda a justiça de Deus. Você entende a justiça de Deus? Gente, a justiça de Deus é a justiça mais louca da história. Porque para pensar, antes da vinda de Jesus, para a gente entrar na palavra, o homem até hoje, né? Até hoje nós temos muitas falhas. Mas antes de Jesus, até a vinda de Jesus, as falhas eram muito grandes. A Bíblia conta a história de Israel no Antigo Testamento, desde Abraão. E a história do país de Israel mostra uma oscilação do ser humano, representa muito indas e vindas. Horas eu acredito, horas eu não acredito. Mostra muito a nossa idolatria oculta, né? Ou seja, eu adoro outras coisas que não seja Deus, né? Eu adoro o trabalho, eu adoro meu marido, eu adoro minha esposa, eu adoro essas coisas. Entenda o adorar. E um dos grandes problemas que a gente tem até hoje é a adoração oculta. Isso é idolatria. Isso deixa Deus muito triste. E a justiça de Deus poderia ser... Presta atenção, ele pegou... o cenário da terra era isso. Há 2020 anos. E a justiça de Deus que Jesus fala o tempo todo, busque entender, busque o reino, entenda a justiça de Deus e viva a justiça de Deus. Essa justiça, ela poderia ter sido feita colocando todo mundo na linha de frente e uma arma e começar a atirar. Ou seja, eu poderia prender todo mundo. Eu vou prender todo mundo que está adorando outras coisas que não seja a mim. Deus podia fazer isso. Deus podia pegar e, como ele já fez um dia, resetar o mundo. Foi no dilúvio, lá em Noé. A justiça de Deus naquele momento foi resetar o mundo. O mundo teve um dilúvio. E para chegar o dilúvio, houve uma loucura de quase 100 anos acontecendo. Que loucura era essa? A construção da Arca de Noé. A construção da Arca de Noé foi feita num lugar improvável, foi feita num lugar impossível, foi tipo só Noé acreditando e sendo julgado por tudo e todos. Apenas Noé e a sua família acreditavam naquilo que Deus colocou como promessa. Vai ter um dilúvio, Deus é um Deus de promessa e Ele cumpre a promessa dele, sempre. E Ele cumpriu, só que concorda que foi uma justiça... no meu julgamento, eu vou falar para eu julgar então, no meu julgamento não humana, mas Deus precisou fazer dessa forma por algum motivo. Ele é Deus, Deus é Deus, filho. Eu acho que até inclusive para mostrar pra gente a nova justiça, que é a nova aliança com o que Ele quer fazer com você e comigo, que é Cristo Jesus. Então chega um momento que Deus, há 2020 anos, Ele decide aplicar a justiça mais louca da história. A justiça mais louca da história é quando o próprio Deus resolve habitar na terra e se entregar para a morte no nosso lugar. Ele resolve ir para a cruz no nosso lugar. Ele resolve ir para a cruz para mostrar para a gente o amor mais louco da história.
E esse amor mais louco da história faz com que seja entregue um projeto para a humanidade, que é o Espírito de Deus aqui em nós. Quando Jesus ele ressuscita, e essa é a boa notícia, essa é a essência do Evangelho. A essência do Evangelho é Cristo ressurreto. A essência do Evangelho é Cristo ressurreto. E isso não tem nada a ver com nenhuma religião. Isso tem a ver em você estudar sobre esse Jesus, o homem mais amado da história e que dividiu a história há 2000 anos. E acreditar de que ele está vivo. Acreditar de por que ele foi para a cruz, por que ele ressuscitou no terceiro dia, e acreditar. E sobre o que nós vamos falar aqui hoje é: os nossos olhos não precisam ver para nós acreditar. Os meus olhos não precisam ver mais para eu acreditar. Eu simplesmente acredito. E no tempo certo, e no jeito certo, os meus olhos vão ver aquilo que eu acreditei, dei o primeiro passo e não enxergava. Vocês entendem isso? Então sejam todos muito bem-vindos. Esse é um momento de estudo, um momento onde nós novamente acreditamos de que fé se aprende. Quando Pedro decidiu entrar na presença de Jesus, ele andou sobre as águas. Mas quando Pedro decidiu não olhar para Cristo, ele afundou, pediu socorro e Cristo trouxe ele de volta. Agora, como você quer viver? Oscilando o tempo todo pedindo socorro e vivendo e sendo acudido, depois cai de novo socorro e vive uma vida assim até a volta do Cristo? Ou eu decido começar a enxergar, a ver aquilo que meus olhos não estão vendo? Eu decido dar passos de fé, passos onde eu não preciso ver para andar, porque eu acredito. Essa é a essência. Eu acredito no Criador, eu acredito que eu tenho um Pai, eu acredito que eu sou filho, e se eu sou filho, o meu Pai me protege. Se eu sou filho, o meu Pai me dá sabedoria para eu sair da ansiedade. Se eu sou filho, o meu Pai me dá tudo o que eu preciso. E Jesus fala: peça que eu vou abrir a porta para você, moço. Como diz um amigo meu, Deus é Deus, filho. Um amigo meu chamado Ivanildo. Aliás, o Ivanildo, ele tá seguindo o Instagram, te falei? Ele entrou no Instagram. Ah, que legal. Um dia vocês vão conhecer, igual vocês conheceram o Silas, que é o pastor do meu pastor aqui do meu prédio, 64 anos, um dia vocês vão conhecer o Ivanildo. Beleza? Isso é o que estava queimando no meu coração. E eu peço para você pegar a sua Bíblia. Nós vamos no livro de Mateus. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 4. Se vocês puderem disparar o dedinho no coração, eu sei que vocês já estão fazendo. Vem, Espírito, preciso acreditar que o Senhor age em silêncio. É isso. Ontem foi um dia de muito silêncio para mim. De muito silêncio. E às vezes a gente só precisa ficar assim, ó. O que nós vamos falar aqui hoje... Coloca pra gente o instrumental. A Bruninha mandou um beijo pra vocês. É como que você enxerga a sua vida? Como você vê a sua vida? Né? Nós vamos falar hoje sobre uma das coisas que mais traz dor pra gente como ser humano. Se perguntasse pra mim, Bruno, qual é a coisa que mais traz dor pro ser humano? É o ser humano acreditar apenas naquilo que os olhos dele estão vendo. Quando eu acredito apenas nas coisas que os meus olhos estão vendo, começou aí um grande problema na minha vida. E esse é o caminho que a gente pega natural. A gente já nasce com a certeza de que vamos morrer um dia. Já nasce, sai o bebê, pum, já toma um tapinha na cara, na bunda, bora. Faz sua vida aí, entrega resultado e se baseie apenas naquilo que você enxerga. E tudo que o JC mais fez não, eu quero que vocês se baseiem naquilo que vocês não estão vendo. Eu vou fazer pessoas acreditar nesse momento, nesse devocional. Pessoas irão sair daqui em nome de Jesus, acreditando, em paz, com a certeza de que existe um Criador, que existe um Deus onipotente e onisciente,
controlando tudo e com tudo já pronto. Mas pessoas irão sair daqui junto comigo. Nós não precisamos ver para continuar andando. Eu não preciso ver para acreditar. Eu simplesmente acredito. Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Um dos grandes problemas nossos, eu sou especialista em inteligência emocional, minha esposa também, minha esposa dá aula disso, nós trabalhamos na Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, trabalhávamos. E uma das coisas que mais me atrapalha, eu não sei você, é quando eu começo a permitir que as minhas emoções e os meus sentimentos sejam guiados pelo aquilo que eu estou vendo. E naturalmente a gente é assim, porque a Bíblia simplifica muito, nós somos carne e espírito. A carne nossa, naturalmente, vai começar, a nossa carne caída, ela vai começar, eu vou começar a ter emoções e sentimentos pelo aquilo que eu estou vendo. O que você está vendo hoje na sua vida? Por exemplo, se você estiver vendo só briga dentro da sua casa, o que você acredita? Em morte. Se você só vê o desemprego que está na sua casa, o que você vê na sua vida? Como você se sente? O que vai acontecer? Os seus sentimentos trazem o que para você? Porque tudo começa pelo que eu vejo. A Bíblia diz, os olhos são a luz do corpo, a lâmpada do corpo. Quando eu vejo, eu começo a pensar e aí esses pensamentos vão trazer sentimentos. Então se eu estou vendo desemprego, os meus olhos estão vendo isso. O sentimento que vai vir é do quê? Qual é o sentimento que vai vir? Falem comigo aí, pessoal. O que seus olhos estão vendo hoje? Vocês vão sair daqui. A Fabi que entrou aqui tem um testemunho lindo. Tem um testemunho lindo que eu quero compartilhar aqui com vocês bem rápido também no meio da palavra. Buenos dias, Bruno. Falem comigo, o que você está vendo hoje na sua vida? Então, as minhas emoções e os meus sentimentos, o grande problema nosso é que elas são guiadas somente por aquilo que eu vejo. Então, se eu vejo um emprego bacana, né, uma estrutura para minha família, se eu vejo todo mundo com saúde, se eu vejo a minha empresa voando baixo, se eu vejo eu realizando a missão da minha vida, se eu vejo eu ajudando pessoas, se eu vejo todas essas coisas, eu concluo e sinto felicidade, paz. As minhas emoções estão bem, positivas. Mas a vida não é só de ver essas coisas. Aliás, a grande sacada da vida que o Espírito Santo colocou hoje no meu coração está naquilo que eu não vejo. As grandes viradas de chave, as grandes transformações, o impossível de Deus só acontece naquilo que eu não estou vendo. Vocês estão entendendo isso ou não? Então você precisa sair daqui desse devocional. Não é que merece mais não, nem falo mais isso de merece. Nós precisamos, eu me coloco na linha de frente. Se você quiser vir junto comigo, eu preciso. E falei, Jesus, eu preciso começar a dar passos na minha vida, não baseado apenas naquilo que eu estou vendo. Eu decido agora, aqui mais uma vez, disponível para você, meu Deus, meu Pai, a dar passos sem ver, apenas confiando, acreditando. Confiando, acreditando. Olha quem tá aí, o Ivanildo. Ivanildo. Ivanildo tá aí. Um beijo no seu coração, meu amigo. Pensa num cara. Ó, esse cara um dia tinha acabado de nadar 4.000 metros. Esse cara um dia chegou pra mim e falou assim: viu, fio, Deus vai trabalhar seu orgulho, hein? E saiu fora. Eu falei, não. Peraí, vem cá. Ei, presta atenção nisso daqui, não é por acaso que o Ivanildo entrou aí, não. Pra gente ir na palavra, Mateus 7, 13 e 14.
Como assim? Deus quer trabalhar meu orgulho? Fala mais. O que eu tenho que fazer? E ele falou, não, moça, é você e Deus. Deus só mandou dizer isso e eu falei aqui. Ponto. E dando risada. E eu puto. Saí, depois de nadar 4.000 metros, quem nada aqui sabe, quando você nada acima de 4, acima de 3,5, 4 pra frente, você sai em êxtase. Você sai, parece que você encontrou Jesus e voltou. Brincadeira. Mas você sai muito bem assim, sabe? Você sai pleno. E aí vem Ivanildo e fala pra mim, então, Deus vai trabalhar seu orgulho um dia, hein, filho? Não, moço. E eu já tava colado na videira. E aí eu falei assim, não, me fala. E aí eu fui quebrar o pau com Deus. Não é contra, é com, junto. Deus, o que eu tenho que fazer? O que você quer que eu faça para melhorar o meu orgulho? O que você quer que eu faça para resolver o meu orgulho, controlar o meu orgulho? O que você quer que eu faça? Fala que eu vou fazer. E aí eu tive que esperar 4 meses para Deus me ensinar aquilo que o Ivanildo me falou lá atrás. Acho que foi em dezembro. O Ivanildo, e eu só fui aprender quase em maio. Abril. Deus usou o Ivanildo para falar comigo. Deus usa pessoas, e eu creio no nome de Jesus. Esse ambiente que nós estamos aqui é um ambiente que o Pai preparou, e Ele te chama pelo nome, e Ele vai usar minha boca aqui agora para falar com você, mulher e homem, no ao vivo e no gravado. Quem está aí no YouTube no gravado, está aí à noite assistindo isso, Deus vai falar com você. Não é mais sobre ao vivo e gravado. Não é mais sobre Bruno e Bruna. Não é mais sobre Instagram. É sobre aquele que é eterno. Aquele que te chama pelo nome. Aquele que te chama para perto e fala, vem. Vem que eu vou te ensinar a dar passos sem você precisar ver. Apenas confie em mim. E esse é o grande treino nosso. Confiar em Deus. Não só em palavras, mas na linguagem da fé. A linguagem da fé diz, eu acredito, eu penso, eu falo e eu me comporto confiando em Deus. Não só falo aqui, eu acredito em Deus como era eu. Esse cara que era muito orgulhoso e que se eu não tomar cuidado o orgulho volta em mim, se eu descolar da videira, era isso. Eu acredito em Deus, tenho fé, eu acredito. Mas eu não falava palavras de fé. Eu não pensava pela fé, só pensava de forma negativa. Eu olhava para coisas que eu estava vendo e só pensava negativo e falava negativo. E eu me comportava de forma negativa, desalinhado com aquilo que Deus deixou na palavra dele. Aí você pode dizer assim, não, Bronço, a Bíblia quem escreveu foi o homem, não foi Deus não. Isso é o que você vê. Eu não vejo isso. Você acredita nisso? E pior, de que quando eu escuto isso, eu escutei sexta-feira isso, a minha vontade, eu fiz isso, eu entreguei só amor para a pessoa e eu abracei ela. Crendo de que um dia ela vai acreditar nessa mesma loucura que eu acredito hoje. Porque o amor de Deus por nós é loucura. É loucura para nós, mas para Deus é óbvio. É loucura para mim, mas para Deus é óbvio. Mas quando a gente estuda a história do JC, a gente vê se é loucura. E aí a pergunta de Deus para você e para mim todos os dias é, você acredita em mim ou não? Esse é o livre-arbítrio. Não é se eu venho de preto ou se eu estou na cadeira de praia ou não. O livre-arbítrio é, você acredita ou não? Se você acredita, vamos andar junto. Por isso que é importante a gente estar aqui, em um só corpo, um lembrando o outro sobre isso. Eu tive dias muito difíceis, brother. Eu e minha esposa, nós estamos vivendo uma parada que nós não enxergamos. Nós estamos dando passos sem ver nada. Mas chegou o momento de avançar na fé, de ter mais experiências de fé. Eu quero acreditar como você acredita. Quando vocês olham para o Bruno, pensa, eu quero muito que vocês olhem o Bruno como um jumento. Só que hoje manso. Mas que é cheio de defeito como você. Mas não é mais sobre isso. Jesus é o nosso advogado. Ele quer só que a gente entenda e confie de que Ele molda os nossos defeitos. Ele resolve, Ele vai nos moldando. E Ele, quando eu colo nele, Ele me defende em relação ao Pai. O Pai não olha mais para os meus defeitos. O Pai não olha mais para a minha falta de fé. O Pai olha para o seu filho mais velho. E o filho mais velho, Jesus, nos ensina demais, nos transforma demais. Até porque, você quer saber quem você é? Olha para Cristo Jesus. Ele diz quem você é. Eu vou falar sobre isso daqui. Vamos para a palavra, pelo amor de Deus. O Espírito Santo já está falando demais aqui hoje.
Graças a Deus. Gente, teve vários devocionais aqui que eu entrei e não senti a presença do Espírito Santo. Nós estamos aqui desde o dia 18 de março, domingo a domingo, sem falhar um dia. Eu poderia ter parado, você acredita? Se eu deixar guiar pelos meus olhos, ou seja, eu não estou vendo. Foram dias muito difíceis. Aí Deus, o Espírito Santo falou comigo, ei, continua dando passos, mesmo não vendo. A fé não é mais sobre o que você vê ou sobre o que você sente. A fé é sobre o que você acredita. Teve um momento da história da caminhada de Jesus que Jesus subiu no monte. Nós volta para o primeiro amor. O primeiro amor é aquele que nós não vamos sair mais. Ele é eterno. Ó, tô muito feliz que você tá aqui, Ivanildo, graças a Deus. E se não fosse esse trabalhar do orgulho que o Ivanildo disse pra mim, depois que eu nadei 4.000 metros, eu não era sócio da Bruna hoje. Porque eu só estou no escritório, nós só temos um escritório chamado Viva a Sua Essência, nossa empresa chama Viva a Sua Essência, porque Deus usou o Ivanildo para falar comigo de que eu tinha que passar por cima do meu orgulho, de que ele iria trabalhar o meu orgulho. E para trabalhar o meu orgulho eu tive que fazer algo que meus olhos não viam. O que meus olhos viam? Meus olhos viam uma sala, um escritório impossível de entrar. E aí no momento onde eu não aguentava mais não ter um escritório, para avançar na minha empresa é importante ter um escritório, um ambiente, né? Claro que você pode trabalhar de casa e tal, mas quem tem empresa que sabe, é importante. E eu queria isso. Eu tive que ir pro dono da sala e negociar com ele, vendo uma parada assim, tipo, a sala custa tanto. Meus olhos viam um impossível de entrar lá. Mas eu fui acreditando naquele momento, lembrando de que Deus estava comigo. E eu falei para ele, eu só tenho tanto, muito abaixo do valor da sala. E aí ele olhou para mim e falou assim, a sala é sua. E nesse momento a gente deu mais um passo na nossa empresa. Isso foi no ano passado, tá bom? Abril do ano passado. Então você vai sair daqui dando passos de fé. Jesus teve um momento da história de que ele subiu no Monte das Oliveiras e começou a guiar o povo sobre vários aspectos. E um dos aspectos foi em Mateus 7:13, onde ele fala sobre a porta estreita. Então foram vários assuntos que Jesus falou. Jesus falou sobre os fundamentos, sobre 2 fundamentos. Jesus falou sobre ansiedade, Jesus falou sobre preocupações, Jesus falou sobre casamento, Jesus falou sobre adultério, Jesus falou sobre vários assuntos. Como um presidente chega numa convenção e fala sobre vários assuntos. O presidente quer falar com você e ele é seu pai. A porta estreita. Entrem pela porta estreita. Entrem pela porta estreita. Jesus já começa assim. Porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que encontram. Vou ler de novo para você, presta atenção aqui comigo, vem comigo. Jesus já começa falando assim, entrem pela porta estreita. Jesus adorava contar essas histórias, analogias, histórias, parábolas, para fazer a gente pensar, para fazer a gente acreditar nele. Cara, o que Deus quer falar comigo através dessa parábola? O que Jesus quer falar comigo através desse direcionamento? Porta aberta, porta fechada, porta estreita, porta larga. O que é isso? Meu Deus! E quando o Espírito Santo me guiou agora de manhã para ir para essa palavra, no início eu confesso para vocês, é assim que eu estudo com ele, é assim que eu falo com ele. O que você quer que eu aprenda com esse aqui? Eu li a primeira vez de novo, já tinha lido isso daqui, mas o que isso é hoje na minha vida? O que tem pra mim hoje nisso daqui? Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que encontram.
Jesus, o que você tem para mim através disso aqui agora? A sua palavra é viva e eficaz. Eu acredito nisso, você acredita ou não? Não, Bruno, eu não acredito. Isso aqui quem escreveu foram homens. Beleza, Deus te ama mesmo assim, irmão. Agora o jumento que está aqui na sua frente, ele acredita. Agora o jumento manso que já foi muito desgovernado, que já fez muita besteira, vocês sabem disso aqui nessa varanda aqui. Por isso que a gente faz questão de fazer o devocional aqui. Deus nos trouxe até esse momento. Não enxergue pro Bruno algo impossível, tipo, nossa, o Bruno tem uma fé que eu nunca vou ter. Isso é seu ego que está dizendo. Nós somos iguais, nós somos irmãos, irmãs. Nós somos iguais, nós estamos no mesmo corpo. Aquilo que está disponível para mim está disponível para você. Aquilo que Deus fez em mim, Ele faz em você. Senão não faz sentido, senão eu quero que Deus volta tudo. Se Deus chegasse na minha frente agora e falasse assim, então, tudo que eu fiz em você é só para você e ninguém mais vai ter direito a isso. Sabe o que eu ia falar para ele? Então tá bom, então pode tomar tudo. Tô te falando sério, eu sou um jumento. Pode tomar, porque do que faz sentido então? A minha família ser curada, e eu falo isso para ele. O que faz sentido você vir, entrar na minha vida, curar a minha vida, curar o meu coração, largar os meus vícios de pornografia, de prostituição, de traição, de álcool, curar a minha esposa do cigarro, curar o meu casamento, restaurar o meu casamento em 7 meses, tempo recorde. Depois do Bruno soltar um rojão de traição no colo da minha esposa, Ivanildo, no dia eu vou ir conversar com você, tomamos um café, você precisa saber de algumas paradas aí. Fez só isso para acabar aqui? Nós estamos aqui desde o dia 18 de março para acabar aqui? Para que nós estamos aqui? Estudando história, filosofia? Não. Eu estou aqui para ser canal de Deus na sua vida. E se o que Deus fez em mim, Ele vai fazer em você. E você precisa quebrar o pau comigo e falar assim, eu quero acreditar nisso, como a Laura escreveu, eu quero acreditar nisso daí. Jesus, eu quero acreditar nisso daí. O que Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na sua. E o que Ele fizer na sua, Ele vai fazer na vida de outros. Esse é o plano. Esse é o plano de resgate para a humanidade. Não é exclusivo individual, é para nós. E o nós não é um conjunto de vários eus. O nós é nós. Não, Deus só faz individual em mim. Sou eu. Mano, você quer colar na vida dele? Esquece o eu. Pega o eu, joga ele longe. E eu sei que é difícil jogar o nosso eu longe. Sabe por quê? Porque o nosso eu quer entrar na porta larga. Jesus, ele fala aqui sobre porta estreita e porta larga. E a dor que nós vamos curar aqui hoje é sobre as minhas emoções e os meus sentimentos não me dominam mais, porque eu não me baseio mais naquilo que eu estou vendo. Eu quero dar passos de fé. Eu quero usar a fé. Usar a fé no meu trabalho, usar a fé na minha casa, usar a fé para falar com meu marido, usar a fé para falar com o Ivanildo, usar a fé para andar na rua, usar a fé para todos os momentos. O grande problema nosso, ser humano, eu vou me colocar na linha de frente, é que às vezes a gente limita Deus usando a fé apenas aqui no devocional. Não, moço, usa a sua fé em todos os momentos. Deus está disponível, o Pai está on 24/7, domingo a domingo. E Jesus, ele fala sobre porta aberta e porta estreita e porta larga. Porta estreita e porta larga. A porta larga, como Jesus disse aqui, naturalmente eu busco essa porta larga. Por quê? Porque ela é larga. É mais fácil. É fácil, né? E Jesus, ele fala sobre os olhos. A porta... Pera aí, gente, tem um vento aqui. Jesus, ele fala aqui, ó. A Bíblia tem muito detalhe, irmão. Precisa ser revelado algo, ele revelou algo no meu coração que eu quero compartilhar com você. Ele fala aqui sobre entrar na porta estreita e larga, mas para eu entrar eu preciso o quê? Quando eu entro numa porta, eu preciso primeiro fazer o quê quando eu entrar numa porta? Eu preciso ver. Quando eu enxergo uma porta, pensa numa porta mesmo, gente. Pensa numa porta. Quando eu enxergo uma porta, pô, então parece que eu posso entrar nessa porta. É uma porta. Eu só entro quando eu enxergo. Faz sentido ou não? Eu só entro quando eu enxergo. Jesus está falando aqui. Jesus está falando aqui nas entrelinhas sobre caminho. E Jesus está falando aqui sobre ver. Por quê? Porque ele termina falando, e são poucos os que encontram a porta estreita. Para eu encontrar, eu preciso ver. Para eu encontrar a porta larga e a porta estreita, meus olhos precisam enxergar. E quando eu vejo a porta, qual que é o que meus olhos veem
de forma rápida e mais fácil? A porta larga. A porta larga. E Jesus fala que a porta larga é um caminho da perdição. É um caminho que aponta para a morte. E sabe qual é a pior morte? Não é aquela que eu morro, não. A pior morte é aquela que eu morro sem morrer. É quando eu estou, por exemplo, quando eu fiquei 2 anos em depressão aqui na minha casa. Isso é morte. Quando a ansiedade me domina, isso é morte. Morte emocional. Mas eu estou vivo ainda, mas eu estou morto ao mesmo tempo, eu estou paralisado. E eu só enxergo a ansiedade, eu só enxergo a minha falta de comunicação com meu marido, eu só enxergo e só vivo essa energia negativa. Ah, Bruno, então a fé é energia, é positividade? Não, positividade é outra coisa. Eu não estou aqui desde o dia 18 de março falando sobre positividade, irmão. Nós estamos aqui falando sobre aquele que foi para a cruz. Aquele que fala assim, ó, tá checked, tá feito, tá consumado. 3 dias depois, eu estou vivo, ressurreto, e os seus pecados estão perdoados. E aí os meus olhos quer ver eu parar de usar pornografia para realmente começar a acreditar. Foi assim, irmão, meu último vício, pornografia. Me dominava. Eu precisei começar a acreditar que eu já estava curado, para começar a cura entrar na minha vida. Mas os meus olhos ainda viam eu consumir a pornografia. Eu estou falando no meu caso, mas eu quero que você traga a realidade para a sua vida. O que você ainda não está enxergando aí, irmão? Ou o que você está enxergando que está te levando para a morte? Porque a porta larga faz isso. São os atalhos enganosos. A Rafa colocou aqui, é isso, Rafa. Um beijo no seu coração. E Jesus, ele fala sobre a porta estreita. E a porta estreita, Jesus, ele fala que é o caminho que conduz para a vida. E quando Jesus fala o caminho e vida, logo depois desses direcionamentos, ele fala, durante o projeto dele na terra, de que ele é quem? Ele é o caminho e a vida. Então a porta estreita é quem? Jesus fala aqui, ó, no versículo que a gente leu, vem comigo aqui. A porta estreita é o caminho que conduz para a vida. Está escrito isso, não tá? A porta estreita é o caminho que conduz para a vida. E quem é o caminho e quem é a vida? Você precisa se perguntar nisso. Você acredita que é o Cristo ou não? Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão através de mim. Não esqueça essa parte que é muito importante. Às vezes eu vejo no WhatsApp rodando apenas... Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas e cadê a outra parte que é muito importante? Jesus veio reconciliar eu e você com o Pai. E por ele ser o caminho, a verdade e a vida, ele me faz acessar o Pai. Oração do Pai Nosso, vivam na terra como no céu. Tá ansioso, vai pro braço do Pai como uma criança. Tá perdido? Chega até o Pai, ele tem uma resposta, ele tem um caminho, ele tem sabe a mentoria que a gente faz aqui na Terra? Pois é, o Pai faz mentoria na sua vida. Já tá, é tudo pronto. Ele tem a resposta. O problema é que eu quero a resposta primeiro para depois ir até ele. E ele tá falando, vem primeiro, mesmo seus olhos não vendo, vem primeiro. E aí sim, eu vou fazer na sua vida. Porque se isso não acontece, não cria vínculo. Não cria experiências de fé. Experiências de fé é eu ir até o Pai através deste caminho que é estreito, que é o Cristo. Mesmo meus olhos não vendo e mesmo eu não entendendo nada, porque meus olhos não estão vendo, então se eu não vejo, o que eu vou entender? Nada. Só que pela fé eu vou por esse caminho. E aí durante esse caminho eu vou ter experiências de fé. Sabe o que aconteceu com essa Fabi aqui, que está aqui com vocês nesta mesma sala? Aqui, ó, JC está e nós muitas vezes estamos para... Não entendi nada que você falou aí, Fabi. Mandou um monte de figurinha aí que só eu não entendo nada disso daí, sou jumento. A Fabi que escreveu esse negócio aí que eu não entendi nada, é o seguinte. Ela foi curada, irmão, de um câncer. Aí você vai falar... Deixa eu contar a história dela rápida aqui. Ela me mandou uma mensagem ontem, ela falou com vocês aqui. Ela estava com câncer, com tumor no intestino, maligno. E quando ela recebeu essa notícia, sabe o que ela fez? Ela foi para o quarto de guerra. Ela foi quebrar o pau com Deus. Não é contra, é com. Se é com, é junto. Mano, tem anjos, irmão.
junto com você, se você quiser. Tem um batalhão junto com você, se você quiser. No mundo espiritual, a guerra já foi vencida. Só que eu tenho que buscar aquele que venceu para vencer a minha guerra diária aqui na terra. E ela foi pro pau com Deus. E sabe o que aconteceu? Um tempo depois, eu não sei quanto tempo depois ela entra aqui no ao vivo com vocês no final de semana para falar com a Bruna. Presta atenção. O médico fez um exame de novo nela e falou assim: deixa eu te dizer, o tumor não é mais maligno. O tumor ainda existe, mas ele é benigno. E nós vamos precisar fazer só uma cirurgia simples, controlada, a bola tá na mão, tá no pé, só para resolver esse benigno. Você tá curada. Glória a Jesus por isso. Só que muitos que vão escutar eu falando isso vão falar: não, ela não está curada, o tumor continua, só que é benigno agora e ela ainda vai ter que fazer uma cirurgia. E ela já está dando a estrela. Por quê? Os olhos não precisam ver para ela acreditar de que ela já está curada. E by the way, por ela dar passos dessa forma, o tumor deixou de ser maligno e passou a ser benigno. Ela viveu uma experiência de fé. O que eu quero que você entenda, olhando essa história da Fabi, não é mais a história aqui do Bruno e da Bruna, do que Deus fez aqui. Você está vendo que Deus fez na vida da Fabi, fez aqui na minha vida, por que Ele não vai fazer na sua? Tá faltando só você entrar na porta estreita. E você não vai ver a porta estreita, você está olhando para a larga ainda. E a larga está te dominando, porque a larga te deixa perdido em algum momento. A larga te aponta para a morte em algum momento. Você vai sentir isso dentro da sua vida. Chega! Tem que olhar para a porta estreita, irmão. Ela olhou. O médico deu a notícia: tumor maligno no intestino, que é bem complicado no intestino. E meu avô morreu com câncer no intestino. Aí ela falou assim: meus olhos estão vendo esse diagnóstico do médico. Os meus olhos estão vendo o médico falar isso. Só que eu não vou ser guiada por aquilo que meus olhos estão vendo. Eu vou ser guiada e guiado por aquilo que eu não estou vendo. Eu vou para o quarto de guerra. Eu vou falar com o médico dos médicos. Eu vou falar com aquele que resolve. E ele resolveu. Só que o que eu mais achei louco é que ele não resolveu, e ele já resolveu vários assim, de refazer o exame e falar assim: o tumor saiu. Eu compartilhei com vocês um testemunho também de tumor aqui um tempo atrás. O tumor saiu. No caso dela, não saiu. Ele só deixou de ser maligno para benigno. E ela mesmo assim deu e está dando estrelas. Se você vê a energia dela falando comigo no áudio, é incrível. E muitos que ainda estão passando por isso, deixando de ser maligno para benigno, não estão tendo experiências de fé, porque estão falando: não, mas eu ainda vou ter que ir para a cirurgia, ainda é benigno, aí vai que acontece um problema no meio da cirurgia, eita, ela já está dando estrela. Mas isso, o que acontece? É um passo que ela decidiu olhar para aquilo que ela não estava vendo. Vocês estão entendendo isso, pelo amor de Deus? E cada experiência de fé que a gente vai tendo, como essa que a Fabi teve, como as que você talvez já teve e esqueceu, ou como as que você ainda não teve, irmão, é isso que faz a gente caminhar e continuar colado na videira. Senão não faz sentido colar na videira. Eu preciso ter experiências de fé com a videira. E o meu passo é único. O meu passo é apenas olhar para aquilo que eu não estou vendo e dar passos, mesmo assim. E em algum momento vai ter experiência de fé, puf, como teve, né, com ela, puf. E agora o que ela mais quer é da estrela, o que ela mais quer é continuar tendo colada na videira. Ela vai continuar tendo problema na vida dela? Vai! Claro, tem gente que acha que acabou todos os problemas. Não, Jesus só veio ensinar você e eu a dormir no meio da tempestade, mas a tempestade vai acontecer. Mas tenha bom ânimo, olha para aquele que você não está vendo ainda, que é o Cristo. Ele fala: eu venci o mundo, olha para mim. E precisa ter muita coragem mesmo, Jesus, para olhar para você. Sabe por quê? Nesse início da caminhada, olhar para você é muito louco, porque eu não vejo você. Mas no olhar da fé faz com que eu creio e eu vou dar passos. E quanto mais você fizer isso, mais experiência você vai ter com Ele. E aí sim, vai chegar um momento que você vai falar assim: eu quero nem saber. Deus é um Deus do impossível e Ele vai fazer mais uma vez na minha vida. Passei por isso agora, ainda estou passando.
E aí o Espírito Santo colocou no meu coração que quando a gente entra na porta larga na nossa vida, a gente pega um caminho, como Jesus disse, um caminho de perdição, por 3 motivos. Primeiro motivo, eu defino quem eu sou. Identidade. Quando eu entro na porta larga, e eu só entro porque eu tô vendo, eu defino quem eu sou. Ô Bruno, eu sou dono da minha vida, eu defino quem eu sou. Tudo bem. Outra, eu escolho o caminho que vejo. Eu só pego caminhos que eu estou vendo. Eu defino quem eu sou, eu pego caminhos que eu estou vendo, apenas só caminho que eu estou vendo. Eu só decido o que eu vejo, eu só falo aquilo que eu vejo. Esse é o caminho da porta larga. Segundo o comportamento de quem pega a porta larga. Me coloco na linha de frente, sempre peguei esse caminho. Só tenho paz quando eu tenho dinheiro na conta. E muito. Aí eu tenho paz. Ou seja, eu preciso ver minha conta bancária top para poder ter paz. E não é isso mais. JC quer ensinar o contrário pra gente. Significa que não vai ter dinheiro na conta? Claro que vai, moço. Você não entendeu ainda, se você ainda tiver essa dúvida. Você ainda não entendeu nada ainda, se você tiver essa dúvida. Mas continue colado na videira que você vai entender. Abra seu coração. É nele que ele quer falar. 3. Eu sou independente. Então eu pego a porta larga, e quando eu pego a porta larga, eu defino quem eu sou, eu escolho o caminho que vejo, e eu sou independente. Foi isso que eu fiz no meu devocional aqui, ó. Escreve aí no seu devocional, no seu caderno de devocional. E qual que é o... E aí, quando você pega a porta estreita é a seguinte: qual que é o comportamento quando você pega a porta estreita, que é o caminho que traz vida, como diz Jesus? Jesus disse, o caminho que conduz para a vida é a porta estreita. De cara, eu não vejo a porta estreita, eu só vejo a larga, mas eu quero entrar na estreita. Você tem que falar todos os dias, eu quero entrar na estreita. Por quê? Porque eu confio. Porque ela é o caminho, a verdade e a vida, é ela que vai me trazer vida, e é vida eterna, não é mais sobre só isso daqui que nós estamos vivendo, é sobre vida eterna, irmão. A porta estreita não é mais eu que defino quem eu sou. Aquilo que eu não vejo define quem eu sou. Quem é esse, Bruno? Ué, o nosso Pai. Você vê o Pai com seus olhos? Você enxerga fisicamente o Pai com seus olhos? Não. Você enxerga Jesus com seus olhos? Não. Você enxerga o Espírito Santo com seus olhos? Não. Mas você pode sentir. Mas você pode começar a declarar na sua vida e dar passos de fé. Não sou eu mais que decido quem eu sou. Não sou eu mais que define quem eu sou. Quem define quem eu sou é aquele que eu não vejo. Até porque aquele que eu não vejo diz assim para Moisés: ei, Moisés, eu sou o eu sou. É muito louco isso, né? Deus podia responder para Moisés: Moisés, eu sou o dono do universo, eu sou o presidente, eu sou o cara que tem todas as informações, eu sou. Eu podia falar várias outras coisas. Ele foi simples, irmão, porque Deus é simples, a fé é simples. É só difícil acreditar nisso, mas é simples. Eu creio nisso e quero acreditar cada vez mais, 1% por dia. Não é mais 1% por dia de eu ser o melhor aqui na Terra, definindo o caminho que eu quero que seja feito. Eu quero ser 1% a cada dia melhor no caminho que eu não vejo. Eu quero ser 1% de Cristo todos os dias. Ele habita em mim e habita em você. Cristificação, processo de ser como Cristo na Terra. Não é mais sobre o que eu digo quem eu sou. Não é mais eu me autoavaliando se eu estou 1% ou 2% melhor. Quem diz que eu sou melhor, quem diz quem eu sou é o Pai. E para chegar no Pai, eu colo na videira. Quer saber quem você é na porta estreita? A porta estreita diz quem você é. Não é mais você que diz. Anota aí. A porta estreita, eu escolho, o meu comportamento eu escolho o caminho que eu não vejo. A Fabi escolheu o caminho que ela não via. O caminho que ela via, a porta larga dizia: câncer, maligno, morte, já era, casa caiu. E aí essa garota chegou e falou assim: eu tô na porta estreita. Eu quero entrar na estreita. Eu não preciso ver, oh Jesus, eu não preciso ver para crer. Eu tô curada. Esse câncer no intestino maligno não me define mais. Ei, médico, não é você que me define. Deus vai usar você para me curar, mas quem me cura é Deus. Quem me cura é a videira. E nesse caminho estreito,
o comportamento, e esse é muito difícil para nós, e esse é um treino. Eu sou dependente. O que a gente aprendeu de forma racional é: seja independente. A Porta Larga diz isso o tempo todo. Eu sou independente, eu faço o que eu quero. A liberdade que Cristo nos traz é uma liberdade de paixões terrenas que só me causam morte. A liberdade que Ele me traz é uma liberdade dos meus vícios. Mas a liberdade que Cristo me dá através do amor dele na cruz é uma liberdade que me leva para a porta estreita, aonde eu sou dependente de um Pai que está nos céus. Como é difícil a gente admitir e viver dependente de alguém que eu não vejo. Oh Jesus, o Espírito Santo arregaça de amor esses corações. Ei, deixa eu te dizer, se você não está entendendo nada, fica tranquilo, porque quem vai te ensinar é o Espírito de Deus que habita já em você. A palavra que está sendo dita aqui, ela não volta vazia. É Ele que te ensina, Ele que te convence, é Ele que vai te lembrar de algo que Ele está te ensinando aqui agora. Daqui um mês Ele vai te lembrar o que você está vivendo aqui agora. E se possível, me conta depois. Como a Fabi me contou: ei Bruno, eu peguei a porta estreita. A porta estreita é quem trabalha com agricultura sabe. Ei, cola na videira, moço. Só que é o seguinte, tá todo mundo no chão. Os ramos estão tudo no chão. A gente não nasce já colado na videira. A gente nasce jogado no chão. A gente nasce com a certeza de que a única certeza que nós temos é a morte. Tá tudo no chão. O Bruno estava no chão, a Bruna estava no chão, talvez você estava no chão, talvez não, com certeza. Aí vem alguém que é o agricultor, que é o pai, e vai pegando ramo por ramo, galho, e vai fazendo um enxerto na videira. O enxerto na agricultura, quem trabalha com videira, quem trabalha com vinho, quem trabalha com produção de uva, videiras, funciona. Quer dizer, se funciona na agricultura, no meu olhar, imagina no enxerto espiritual. Ei, você faz parte do reino, você é filha de Deus, você é filho de Deus. Vem cá, ramo, vem cá pegar a porta estreita, vem. Você quer pegar a porta estreita? Quer? Então vem cá, eu vou te enxertar na videira. Agora, quando você é enxertado na videira, o problema é que você quer resultado da noite pro dia, ou seja, você está controlando a videira e você é só um ramo. Tá aqui um jumento, foi usado pelo Ivanildo, orgulhoso. Quem define, quem negocia sou eu, quem define sou eu. Eu pegava a porta larga, irmão. Se a sala custa tanto, eu não vou lá falar que eu tenho menos. Porque meu orgulho não deixa, eu tô na porta larga e o orgulho me traz o quê? Morte. Aí o dia que eu entendi pelo Espírito Santo de Deus, não, eu vou pela fé. Eu tenho bem menos dinheiro do que aquela sala vale. Mas eu vou ser verdadeiro, eu vou falar a verdade. E eu vou honrar essa sala todo mês. Deus fala: ai, deu, irmão. Agora, quando o enxerto é feito, quando você é enxertada na videira, deixa que o resultado quem vai dar é Ele. Lembra? Você é só dependente, você é só um canal. Não queira mais controlar, por mais que você está sendo espremido. Você acha que não dói ser enxertado? Dói, porque o ramo nasceu acostumado a viver no chão. O ramo está jogado no chão. Quando ele é colocado na videira, é uma outra vida e dói no início. Você não está entendendo nada que está acontecendo. E ainda vem um agricultor e ele vai podar você. E podar dói pro ramo, você é cortado. O que é isso? É a limpeza que Deus vai fazer na sua vida. Tem coisa que você acha que é certo, mas Deus está falando: eu não quero. Não é que é certo e errado. A Bíblia não diz sobre moralismo. Para de dizer que a Bíblia é moralismo. Para de dizer que a Bíblia é sobre certo e errado. Não, a Bíblia é sobre intimidade com aquele que é eterno. Agora Ele faz limpeza em nós. Ele chega e fala assim: Bruno, você está pegando esse caminho aqui que você acha que é certo, mas é o seguinte, não é o caminho que eu tenho para você. Então deixa eu te limpar, deixa eu te cortar. Você não vai mais pegar aquilo e você vai querer pegar aquilo. E Ele vai falar: não, você vem para cá. Ei, o Espírito Santo tem ciúme de você. Vem. Agora, o nosso treino é confiar. Assim como Moisés confiou. Josué confiou. Josué, prepara toda a congregação, Josué. Prepara toda a congregação, daqui 3 dias você vai passar com 2 milhões de pessoas o Jordão. Mas como que eu vou passar o Jordão, meu Deus? Tem criança, tem cavalo, tem tendas. Como que a gente vai passar o Jordão? Tem gente, a maioria não sabe nadar. Josué, confia. Ô Bruno, confia. Ô Rafael, ô Gislene, ô Laura, ô Bruna, confia. 3 dias depois, o pau pegando fogo,
Com certeza, nego duvidando de Josué. Josué, que você tá louco, como que a gente vai passar o Jordão? Já esqueceu que passaram o Mar Vermelho, hein? Facilmente a gente esquece, irmão. Por isso que todo dia a gente tem que viver dependente. Por isso que todo dia eu vim buscar alimento na videira. Por isso que todo dia eu peço pra videira alimento, porque eu esqueço aquilo que ele fez. O povo esqueceu da abertura do Mar Vermelho. O que era o Jordão para abrir? Mas de novo, Deus não falou como o povo ia sair do Egito. De novo, Deus não falou como para Josué, como eles iam passar o Jordão. Deus não vai falar como você vai passar esse deserto que você está passando. Mas Ele vai te tirar, e durante o deserto Ele fala de amor. Durante o deserto Ele te ensina. E todos os ensinamentos no deserto que você está passando são necessários para aquilo que você vai viver na Terra Prometida. Porque senão você vai ser jogada para a Terra Prometida e sabe o que vai acontecer? Você vai voltar para a escravidão. Então entenda, o cara que é eterno, ele tem o controle de todas as coisas. E eu sei que é difícil a gente acreditar nisso. Mas é simples. Você tem que decidir todo dia. E por isso que a gente está aqui todos os dias junto com você e vocês comigo. Porque vocês me ajudam também. Por isso que é importante a comunhão. E Jesus falou isso. Ei, estejam unidos em um só corpo. E eu sou o cabeça. Fica tranquilo. Eu sou o noivo e vocês são a noiva. Nós vamos casar. Se prepara no casamento. Vocês juntos, lado a lado. Ninguém é melhor do que ninguém. Bruno não é melhor do que ninguém. Nós estamos juntos, lado a lado. Se você ainda olha para o Bruno falando que eu tenho algo diferente, é o seu ego que está dizendo isso. É a sua tristeza, é o seu coração magoado, seu coração arrebentado. Presta atenção, moço. Todos nós somos filhos de Deus. Você quer entrar na porta estreita ou não? Check it. Você quer entrar na porta estreita ou não? Check it. Tá? Check it aí. A Fabi, quando recebeu o diagnóstico, sabe o que ela falou, fazendo o depara? Eu quero ver o que eu não estou vendo. Ei, JC, eu quero ver aquilo que eu não estou vendo. Ei, JC, eu só enxergo a porta larga, eu não enxergo a porta estreita, mas deixa eu ver. Deixa eu ver um pouquinho. Me ensina a dar passos de fé. Isso é fé, irmão. Jesus, ele diz, antes desse direcionamento, ele fala sobre os olhos. E os olhos é o que nós estamos falando aqui. Você quer olhar apenas a porta larga ou você quer olhar a estreita que você não enxerga fisicamente? Aquela porta que te torna dependente. Os olhos são a lâmpada do corpo. E Jesus, para terminar aqui agora, eu tenho certeza que pessoas foram transformadas pelo Espírito Santo. Não é nem certeza, porque a certeza é minha, mas não é minha. Eu tenho fé daquele que é eterno. Aquele que se entregou na cruz e deixou um presente. O Espírito Santo já te transformou agora, garota. Agora. Jesus, ele está falando para você agora e para mim aqui, ó. João 9,39. A justiça de Deus em Jesus revela. Os que não veem, Jesus veio trazer para aqueles que não veem, vejam. E aqueles que veem se tornem cegos. Ou seja, quando você pega a porta larga, você está se tornando cego, perdido, morto. Agora, quando eu escolho entrar na porta estreita, eu não estou vendo ela, mas eu começo a enxergar. O Cristo começa a fazer com que eu enxergue pela fé em primeiro instante e ter experiências de fé. Foi assim com grandes homens de fé, agora é a nossa vez. Foi assim com Josué, com Moisés, com Pedro. Pedro falou para o coxo, coxo, eu não tenho ouro e nem prata, mas aquilo que eu tenho faz você levantar e caminhar na sua vida. Você está curado agora em nome de Jesus. E o coxo levantou já dando a estrela. Mas no olhar do homem tinha que dar dinheiro pro coxo, porque ele era um coxo, mendigo. Ele precisa de dinheiro, é isso que os olhos veem. Mas pela fé, Pedro chegou e falou assim, ei, levanta e anda, garoto. Levanta e anda, Bruno. Levanta e anda, Bruna. Mesmo não vendo, continue andando em nome de Jesus. Continue andando. Vocês que estão aí no ao vivo e no gravado, continue andando. Você que está 11h30 da noite aí, Oderley, continue andando. Deus abençoe a vida de vocês, vai ficar gravado no YouTube. Ivanildo, ama a sua vida. Nós vamos marcar um dia aí, 4 horas de café. Beleza? 5 horas de café, Ivanildo. Você vai vir aqui na minha casa então. Beijo. Tchau, senão vai cair a live. Tchau, 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 tchau.